Um jovem rico e mimado decide enterrar cruelmente o seu cavalo em um deserto abandonado sob o sol escaldante. Desidratado e com um calor insuportável, o cavalo parece não resistir mais. Até que algo surpreendente acontece. Algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A poeira dourada da pista de corrida ainda pairava no ar quando André Mendonça socou violentamente a parede do estábulo particular. O eco do impacto assustou os cavalos nas baias próximas, mas ele não se importava com o desconforto dos animais. Seus olhos, normalmente frios como as águas de uma piscina sem vida, agora queimavam com uma fúria que fazia os funcionários se encolherem nas sombras. O herdeiro de 24 anos da fortuna do petróleo acabara de assistir seu orgulho, Relâmpago, tropeçar na reta final de uma das corridas mais importantes do circuito. Incompetente, animal imprestável, vociferava André enquanto caminhava de um lado para outro. O terno italiano de corte impecável, agora amarrotado pelo estresse, não combinava com a expressão desfigurada pela raiva. Os cabelos perfeitamente alinhados começavam a se despentear, e gotas de suor escorriam por sua testa, misturando-se com a poeira do hipódromo. No canto mais afastado do estábulo, Roberto, o tratador mais antigo, observava a cena com o coração apertado. Há 30 anos cuidando de cavalos de corrida, nunca havia presenciado tamanha demonstração de crueldade. Seus olhos experientes haviam notado semanas antes que algo não estava certo com Relâmpago. O magnífico animal mancava sutilmente após os treinos, mas quando tentou alertar sobre isso, foi brutalmente silenciado pela administração. "Senhor André!" Uma voz trêmula surgiu da entrada do estábulo. Era Peterson, o gerente do Haras, um homem que havia aprendido a dobrar sua espinha com a mesma facilidade com que outros respiram. "As apostas, o prejuízo foi considerável, mas podemos recuperar na próxima temporada. Relâmpago ainda é um dos melhores..." "Cala a boca!" André girou nos calcanhares, aproximando-se ameaçadoramente do gerente. "Sabe quanto eu perdi hoje? Sabe quantos zeros tinha o cheque que tive que assinar? E tudo por causa desse... Suas palavras foram interrompidas por uma risada histérica que ecoou pelo estábulo. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que costumavam trazer paz ao final de um dia de corridas. Mas não havia paz nos olhos de André Mendonça. Havia apenas uma decisão cruel se formando em sua mente perturbada pelo fracasso. Relâmpago, ainda ofegante da corrida, estava sendo lavado por um dos tratadores mais jovens. O suor escorria por seu pelo negro brilhante e seus olhos, normalmente vivazes, pareciam nublados pela dor que tentava esconder. O cavalo era um verdadeiro campeão, com mais de 15 vitórias em seu histórico, avaliado em milhões. Mas naquele momento, para seu dono, não valia mais que a terra sob seus cascos. André se aproximou do animal, seus passos ecoando nas tábuas do estábulo. Os funcionários presentes prenderam a respiração, sentindo a tensão no ar. O jovem milionário parou diante de Relâmpago, seus olhos fixos nos do animal. Por um momento, parecia que iria acariciar o focinho do cavalo, como fizera tantas vezes após as vitórias. Em vez disso, suas palavras cortaram o ar como navalhas. "Levem esse perdedor para o deserto", ordenou, sua voz carregada de uma frieza calculista. "Enterrem-no na areia, deixem apenas a cabeça para fora." Um silêncio sepulcral tomou conta do estábulo. "Que morra lentamente como merece." "Isso é uma ordem", André berrou, virando-se para encarar todos os presentes.
Quem se recusar pode se juntar a ele. Tenho certeza que há muitos desempregados que adorariam seus empregos. O sol finalmente se pôs no horizonte, e com ele, a última chance de salvação para Relâmpago parecia ter se extinguido. Ninguém ousou contestar a ordem. O medo do desemprego, das dívidas, da fome, falou mais alto que a compaixão. Um a um, os funcionários baixaram os olhos, sentindo o peso da cumplicidade forçada em seus ombros. André ajustou a gravata, recuperando a compostura. Peterson, certifique-se de que seja feito ainda hoje, e longe o suficiente para que ninguém encontre. Com essas palavras, girou nos calcanhares e saiu do estábulo, deixando para trás não apenas um cavalo condenado, mas também a última parcela de humanidade que ainda poderia existir em seu coração. Na pequena vila de Santa Cruz das Palmeiras, a menos de 20 quilômetros do luxuoso Aras dos Mendonça, o sol nascente encontrou Miguel já desperto, os olhos castanhos preocupados fixos na janela de seu quarto modesto. Seu cachorro, Totó, havia fugido na noite anterior, provavelmente perseguindo algum animal selvagem. O menino de 12 anos mal conseguira dormir, pensando em seu melhor amigo perdido no deserto. Miguel, o café está na mesa! A voz de sua mãe, Dona Clara, ecoou pela casa simples. O aroma de café fresco e pão caseiro normalmente o atrairia imediatamente, mas naquela manhã, sua única preocupação era encontrar Totó. Na cozinha, encontrou seus pais. João, seu pai, tinha aquele olhar distante que carregava desde que perderam o emprego no Haras. Por 15 anos, ele e Clara haviam sido os melhores tratadores de cavalos da região, até que o jovem André Mendonça decidiu modernizar as operações, substituindo funcionários experientes por máquinas e trabalhadores mais baratos. Filho, tome pelo menos um copo de leite antes de sair, insistiu Clara, conhecendo bem a determinação do menino. Seus cabelos grisalhos, prematuramente pelo estresse dos últimos anos, emolduravam um rosto ainda jovem, marcado pela preocupação. João levantou os olhos do jornal velho que relia pela terceira vez. Tenha cuidado, filho. Leve água suficiente e não vá muito longe. Se não encontrar o Totó até o meio-dia, volte para casa. Miguel começou sua jornada assim que o sol despontou no horizonte. O deserto era um lugar traiçoeiro, mas ele conhecia bem a região. Desde pequeno, acompanhava os pais no trabalho com os cavalos e, mesmo após a demissão, continuava explorando a área, sonhando com o dia em que também seria um tratador respeitado. Depois de 2 horas caminhando, Miguel começou a notar algo estranho na paisagem. Marcas de pneus recentes cortavam a areia, dirigindo-se a uma área mais isolada do deserto. Intrigado, decidiu seguir as trilhas. Seu coração batia mais forte a cada passo, movido tanto pela esperança de encontrar Totó, quanto pela curiosidade sobre o que poderia ter trazido veículos para aquela região remota durante a noite. Foi quando ouviu um som baixo, quase um gemido, misturado com o vento que soprava entre as dunas. Miguel parou, tentando identificar a direção do ruído. Não era o latido de Totó, mas algo diferente, algo que fez seus pelos se arrepiarem. Subiu cautelosamente uma pequena elevação de areia e, ao alcançar o topo, seu coração quase parou. Ali, parcialmente enterrado na areia, estava um dos mais belos cavalos que já vira em sua vida. O pelo negro, mesmo coberto de areia e suor, ainda mantinha um brilho majestoso. A cabeça erguida em desespero era a única parte visível do corpo do animal. Miguel reconheceu imediatamente aquele cavalo. Era impossível não reconhecer Relâmpago, o campeão que havia assistido tantas vezes pela cerca do Haras, sonhando em um dia poder cavalgar um animal tão magnífico. Miguel se aproximou devagar, falando em voz baixa e suave, como havia aprendido com seus pais. Calma, campeão, calma, estou aqui para ajudar.
Tirou a garrafa d'água do bolso e, com cuidado, aproximou-a do focinho ressecado do animal. Relâmpago bebeu avidamente, como se não visse água há horas. "Quem fez isso com você?" murmurou Miguel, lágrimas começando a se formar em seus olhos. A busca por Totó, temporariamente esquecida diante da emergência muito maior que tinha diante de si. "Aguente firme, campeão. Vou buscar ajuda. Prometo que volto logo." Miguel correu como nunca havia corrido em sua vida. Seus pulmões queimavam e suas pernas protestavam, mas a imagem do magnífico cavalo enterrado vivo não lhe permitia diminuir o ritmo. O sol já estava alto no céu quando avistou as primeiras casas de Santa Cruz das Palmeiras, e seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. "Socorro!" gritou assim que alcançou a praça central, onde alguns moradores aproveitavam a sombra das antigas árvores. "Precisamos ajudar. Tem um cavalo enterrado no deserto." "É o Relâmpago!" exclamou, tentando recuperar o fôlego. "O cavalo do Raras Mendonça. Alguém enterrou ele no deserto. Só a cabeça está para fora. Ele vai morrer se não fizermos algo." "É verdade, eu juro." Miguel sentia as lágrimas de frustração começando a se formar, porque ninguém acreditava nele. "Por favor, precisamos ir agora. Ele está desidratado, sofrendo sob o sol." "Miguel", chamou com voz firme, "você consegue nos levar até lá?" O primeiro a se manifestar foi seu Pedro, um senhor de 70 anos que ainda mantinha sua antiga caminhonete em perfeito estado. "Minha F1000 aguenta o deserto e tenho ferramentas na carroceria." João e Clara, os pais de Miguel, chegaram correndo ao ouvir sobre o acontecido. "Filho!" Clara abraçou o menino. "Por que não nos chamou primeiro?" João assentiu, seu rosto marcado por uma mistura de preocupação e determinação. Anos cuidando de cavalos haviam lhe ensinado que animais em situação de estresse precisavam de mãos experientes. Enquanto subiam nos veículos, Maria puxou Miguel de lado. "Tem certeza que era mesmo o Relâmpago?" Maria apertou o celular em sua mão. Como jornalista antes de se tornar professora, seu instinto dizia que havia uma história muito maior por trás daquele resgate. "Vou documentar tudo", disse, mais para si mesma que para Miguel. Os veículos partiram em comboio, levantando poeira na estrada de terra. O sol já estava próximo do meio-dia e o tempo corria contra eles. No banco de trás da caminhonete, Miguel mal conseguia ficar sentado de tanta ansiedade. Havia prometido a Relâmpago que voltaria e estava cumprindo sua palavra. Agora só precisava rezar para que não fosse tarde demais. "Aguentem firme vocês dois", sussurrou, pensando tanto no cavalo quanto em Totó, ainda perdido em algum lugar do deserto. O destino havia colocado 2 vidas em suas mãos jovens, e ele não pretendia falhar com nenhuma delas. O sol estava no auge quando a caravana alcançou o local onde Relâmpago estava enterrado. O magnífico animal havia conseguido manter a cabeça erguida, mas seus olhos, antes tão vivos, agora demonstravam um cansaço profundo. Ao ver Miguel retornando com ajuda, o cavalo relinchou fracamente, como se reunisse suas últimas forças para agradecer. "Meu Deus do céu!" exclamou João, saltando da caminhonete antes mesmo que ela parasse completamente. Seus anos de experiência com cavalos não o haviam preparado para uma cena tão cruel. "Precisamos agir rápido, mas com muito cuidado. Um movimento errado e podemos machucá-lo ainda mais." Seu Pedro já descarregava as ferramentas da caminhonete enquanto José organizava as pás. "Como vamos fazer isso, João?" perguntou o ferreiro, preocupado com a logística do resgate. O menino não precisou ouvir 2 vezes. Aproximou-se do cavalo com a garrafa d'água, oferecendo pequenos goles enquanto sussurrava palavras de conforto. "Está tudo bem, campeão. Viemos te salvar. Você é forte, vai conseguir."
Tem algo errado com a pata traseira dele, observou João, notando um inchaço sutil enquanto a areia era removida. Parece uma lesão antiga, mal cicatrizada. Foi quando estavam quase liberando as patas dianteiras que ouviram um latido familiar. Totó! Gritou Miguel, seu coração disparando ao ver seu cachorro correndo em direção ao grupo. O vira-lata parecia cansado e sujo, mas estava são e salvo. Miguel abraçou seu amigo peludo com lágrimas nos olhos, percebendo que o destino havia entrelaçado as duas buscas de uma maneira misteriosa. Totó, após receber água e carinho, postou-se ao lado de Relâmpago, como se quisesse ajudar no resgate. Com mais de 2 horas de trabalho árduo, finalmente conseguiram criar um caminho seguro para que o cavalo pudesse sair. João, posicionado estrategicamente, coordenava os últimos esforços. Agora vem a parte mais delicada. Ele está fraco e assustado. Precisamos dar suporte enquanto ele tenta se levantar. Cordas foram posicionadas para ajudar a estabilizar o animal, enquanto todos se preparavam para o momento crucial. Miguel continuava na frente, mantendo contato visual com Relâmpago. Vamos lá, campeão. Você consegue. Estamos todos aqui com você. Maria, que não havia parado de filmar, capturou o momento exato em que Relâmpago, mesmo exausto e ferido, ergueu a cabeça com dignidade, como se quisesse mostrar que sua nobreza não podia ser enterrada. Isso vai mostrar ao mundo o que aconteceu aqui, disse ela, suas mãos tremendo de emoção enquanto segurava o celular. Com Relâmpago finalmente de pé, a primeira preocupação de João foi examinar melhor a lesão na pata traseira do animal. Anos de experiência com cavalos haviam lhe dado um olhar clínico para problemas desse tipo. Ajoelhando-se cuidadosamente, passou as mãos calejadas pela região inchada, sentindo cada irregularidade. Maria aproximou-se com o celular, filmando o exame improvisado. Como assim, João? Você está dizendo que alguém sabia dessa lesão? Clara, que ajudava a limpar o pelo do animal com toalhas úmidas, sentiu um aperto no coração. Por isso ele tropeçou na corrida de ontem. Não foi falha dele, coitado. Estava sofrendo o tempo todo. Exatamente, filho, confirmou João, levantando-se com dificuldade. E aposto que sei quem deu ordem para isso. O mesmo que provavelmente mandou fazer esta barbaridade com o animal. Dr. Ricardo, respondeu prontamente. Um profissional que sempre foi correto até começar a ceder às pressões do jovem Mendonça. A última vez que o vi, ele parecia atormentado, como se carregasse um peso enorme na consciência. O que faremos agora? Perguntou Dona Zefa, distribuindo água e pães entre os resgatadores. Não podemos simplesmente levar um cavalo deste valor para a vila. Eles virão atrás dele. Miguel, que brincava distraidamente com a identificação no pescoço de Relâmpago, chamou a atenção de todos. Tem algo gravado aqui atrás. Parece um número de telefone. O grupo fez silêncio enquanto João discava. Após 3 toques, uma voz cansada atendeu. João colocou no viva voz. Outro silêncio, seguido de um suspiro profundo. Não aguento mais carregar isso na consciência, João. O André, ele me obrigou a esconder a lesão do Relâmpago. Ameaçou destruir minha carreira se eu não cooperasse. Tenho todas as provas guardadas, exames, laudos verdadeiros, até gravações das ameaças. A tarde avançava quando as primeiras viaturas da Polícia Ambiental chegaram ao local do resgate. Maria havia acionado as autoridades assim que os vídeos começaram a viralizar nas redes sociais. O Dr. Ricardo também estava a caminho, trazendo consigo uma pasta repleta de documentos que comprovariam suas acusações contra André Mendonça. A equipe veterinária especializada já está vindo, informou o sargento Rodrigues após examinar a situação. Mas precisamos registrar tudo antes de mover o animal. Isso é caso de crime ambiental grave. Você foi muito corajoso hoje, filho,
disse Clara, abraçando o menino pelos ombros. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos. Antes que Clara pudesse responder, uma nuvem de poeira no horizonte anunciou a chegada de mais veículos. O primeiro a parar foi um carro luxuoso, do qual desceu um homem de meia idade, vestindo um jaleco branco impecável, o Dr. Ricardo. Logo atrás, uma van equipada com instrumentos veterinários e uma equipe especializada em resgate de grandes animais. O veterinário caminhou diretamente até Relâmpago, seus olhos marejados ao ver o estado do animal. "Me perdoe, campeão", sussurrou, acariciando suavemente o pescoço do cavalo. "Deveria ter feito algo antes." Dr. Ricardo assentiu, tirando da pasta uma série de documentos. "Aqui está tudo. Os exames originais mostrando a lesão, os laudos que fui forçado a falsificar e isso." Ele pegou um pequeno gravador. Todas as conversas com André, onde ele me ameaça e admite saber do problema. "O André descobriu a lesão 3 semanas antes da corrida", explicou o Dr. Ricardo, "mas tinha feito apostas altíssimas. Me obrigou a medicar o Relâmpago com doses absurdas de anti-inflamatórios. Quando tentei recusar, ameaçou destruir minha reputação. Disse que sua família tinha poder para me impedir de trabalhar em qualquer lugar do país." A equipe veterinária começava a examinar Relâmpago, preparando-o para o transporte. Uma veterinária jovem, doutora Paula, confirmou o diagnóstico inicial de João. "Esta lesão é grave e antiga. É um milagre ele ter aguentado correr assim." "Eles estão vindo", murmurou Maria, seu instinto jornalístico em alerta. A história vazou mais rápido do que esperávamos. Nesse momento, o helicóptero das empresas Mendonça pousou a uma distância segura, levantando uma nuvem de areia. Dele desceram 3 homens: André Mendonça, seu pai Ricardo Mendonça e um advogado de aparência severa. "Tirem essas câmeras daqui", gritou André, avançando em direção ao grupo. "Este cavalo é minha propriedade. Vocês estão cometendo um crime." O sol começava a se pôr quando André Mendonça avançou em direção ao grupo, sua figura elegante em contraste com a brutalidade de suas palavras. Porém, antes que pudesse dar mais 3 passos, Totó postou-se entre ele e Relâmpago, rosnando de maneira protetora. O vira-lata, que horas antes havia ajudado a encontrar o cavalo, agora se colocava como seu guardião. Miguel correu para segurar Totó, mas manteve-se firme ao lado do cavalo. Clara tentou puxar o filho para trás, mas o menino permaneceu irredutível. "Ele não é mais sua propriedade", gritou Miguel com uma coragem que surpreendeu a todos. "Você perdeu esse direito quando tentou matá-lo." Ricardo Mendonça, que até então observava a cena com aparente indiferença, franziu o senho ao ouvir a acusação vinda de uma criança. Seu olhar percorreu o local, registrando cada detalhe: as marcas na areia, as câmeras da imprensa, os policiais, o veterinário com sua pasta de documentos. O sargento Rodrigues aproveitou o momento para se aproximar, seu uniforme impecável emanando autoridade. "Senhor Mendonça, temos evidências substanciais de crimes de maus tratos a animais, falsificação de documentos veterinários e obstrução de justiça. Seu filho será conduzido à delegacia para prestar depoimento." "O que você tem?", interrompeu Maria, seu celular ainda gravando tudo. "É um escândalo nacional se desenrolando ao vivo. Suas ordens judiciais não vão abafar os vídeos que já estão circulando em todo o país." O veterinário, tremendo, mas determinado, ergueu seu gravador. "Tenho tudo gravado, Sr. Mendonça. Cada ameaça, cada ordem para medicar ilegalmente o cavalo, cada..." "Como destruiu a nossa?" A voz de João soou forte e clara. "Como destruiu a vida de dezenas de famílias quando automatizou o Aras? Agora sabemos o resultado: animais maltratados, documentos falsificados, vidas em risco." "Como?" Maria deu um passo à frente, incrédula.
Um silêncio profundo caiu sobre o deserto. O sol, agora quase desaparecendo no horizonte, pintava o céu de um vermelho intenso, como se a própria natureza refletisse a dramaticidade do momento. A noite começava a cair sobre o deserto quando as viaturas policiais partiram, levando André Mendonça para prestar depoimento. O jovem milionário havia sido algemado após tentar agredir o Dr. Ricardo, transformando uma situação já delicada em um espetáculo ainda mais dramático para as câmeras da imprensa. Ricardo Mendonça permaneceu no local, sua figura imponente, agora ligeiramente curvada pelo peso dos acontecimentos. Seus olhos não desgrudavam de Relâmpago, que recebia os primeiros tratamentos da equipe veterinária especializada. O empresário assentiu mecanicamente, assinando os documentos sem questionar. Pela primeira vez em sua vida, o homem que construíra um império parecia perdido, como se todo o seu poder e influência tivessem se transformado em areia escorrendo entre seus dedos. Miguel, que ainda não havia saído do lado de Relâmpago, observava tudo com uma mistura de apreensão e esperança. Clara tentava convencer o filho a ir para casa, mas o menino se mantinha firme em sua decisão de acompanhar o cavalo até o fim daquela jornada. Maria continuava documentando cada momento, mas agora sua atenção estava focada em uma descoberta ainda mais impactante. Seu telefone não parava de receber mensagens de outros jornalistas e investigadores. Ricardo Mendonça fechou os olhos por um momento, como se cada palavra fosse uma punhalada. Quando os reabriu, seu olhar havia mudado. Eu sabia, admitiu com voz rouca. Sempre soube que André tinha problemas, mas preferi ignorar, cobrir com dinheiro, proteger a reputação da família. Dr. Ricardo, que organizava seus documentos para entregar às autoridades, ergueu a cabeça bruscamente. O vendaval, murmurou, referindo-se a outro cavalo famoso que havia sumido 2 anos antes. E o Tempestade, no ano passado. Não, respondeu Ricardo Mendonça rapidamente. André os vendeu secretamente para outros países depois de machucá-los nas baias. Quando um cavalo o desapontava, ele... O empresário não conseguiu continuar. Posso ir junto? Perguntou Miguel, seus olhos suplicantes alternando entre seus pais e a veterinária. Jovem Miguel, continuou o empresário, você e seus pais mostraram hoje algo que tentei ensinar ao meu filho durante toda a sua vida sem sucesso: caráter. Gostaria de oferecer a vocês não dinheiro, mas uma oportunidade, uma chance de transformar essa tragédia em algo positivo. João e Clara se aproximaram do filho, protetoramente, enquanto Maria continuava filmando. Ricardo Mendonça olhou para cada um deles antes de continuar sua proposta, que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Quero transformar o Aras em um santuário para cavalos resgatados, anunciou, surpreendendo a todos. Um lugar onde animais que sofreram abusos possam se recuperar e viver em paz. E quero que sua família, João, assuma a administração do local. Porque passei décadas construindo um império, mas falhei na única coisa que realmente importava: criar um filho com compaixão, respondeu Ricardo, sua voz carregada de pesar. Hoje, vi num menino de 12 anos mais humanidade do que consegui ensinar ao meu próprio filho em 24 anos. Sim, Miguel, e quero que você e seus pais me ajudem nisso. João e Clara têm o conhecimento técnico e, mais importante, o coração necessário para fazer isso funcionar. E você? Ele sorriu levemente. Você tem algo que não se aprende em nenhuma universidade: amor genuíno por esses animais. O rosto do empresário endureceu por um momento. André precisa aprender que há consequências para suas ações. Ele enfrentará a justiça e depois passará por um longo período de terapia.
O dinheiro da família não vai livrá-lo desta vez. João e Clara trocaram um olhar significativo antes de assentir. Vá com ele, filho, disse João. Sua mãe e eu precisamos conversar mais com o Sr. Mendonça sobre essa proposta. Quero fazer isso direito, explicou. Vamos criar uma fundação legalmente constituída. Vocês terão total autonomia para administrar o santuário, com recursos garantidos por um fundo permanente. Poderemos recontratar os antigos funcionários, criar programas de reabilitação para cavalos traumatizados, até mesmo desenvolver projetos sociais com as escolas da região. Infelizmente, não teremos dificuldade com isso, respondeu Ricardo, seu rosto sombreado pela tristeza. Já descobri que André mantinha registros detalhados de todos os cavalos que ele prejudicou. Vamos rastreá-los, comprá-los de volta se necessário. E tem mais. Recebi informações de que existem outros cavalos em situação de risco em diversos áreas do país. Pessoas que, como eu, fecharam os olhos por muito tempo. Maria fez uma anotação em seu celular. Isso poderia se transformar em uma rede nacional de proteção aos cavalos de corrida. João, que estivera silencioso por alguns minutos, finalmente falou. Precisaremos de garantias, contratos bem elaborados, documentação clara. Não podemos arriscar o futuro das famílias que dependem desse trabalho. Na clínica veterinária especializada, Relâmpago recebia os cuidados intensivos necessários para sua recuperação. Miguel passara a noite inteira ao lado do cavalo, dormindo em uma cadeira improvisada, enquanto Totó mantinha guarda fielmente aos seus pés. A doutora Paula observava admirada a dedicação do menino, que só aceitava se afastar do animal quando os procedimentos médicos eram realmente necessários. Os exames detalhados revelaram a extensão dos danos. Explicava a veterinária para João e Clara que haviam chegado cedo naquela manhã. A lesão antiga na pata traseira é grave, mas tratável. Com fisioterapia adequada e tempo, ele pode se recuperar. Porém, Miguel, que ouvia a conversa fingindo estar distraído com Totó, sentiu um aperto no coração. Aproximou-se do cavalo, que agora descansava mais tranquilo, graças aos medicamentos. Não importa, campeão. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Ricardo Mendonça enfrentava uma reunião tensa com sua equipe jurídica. As notícias sobre André haviam dominado todos os noticiários, e as investigações revelavam um padrão de comportamento perturbador que se estendia por anos. Os documentos para a criação da fundação estão prontos, informou o Dr. Martins, o novo advogado especializado em causas ambientais. O fundo inicial será mais que suficiente para garantir a operação do santuário por décadas. Agora precisamos focar na parte mais delicada, a transição da administração. Ricardo assentiu, observando pela janela de seu escritório a cidade que se estendia abaixo. Quero que tudo seja feito com total transparência. Nada de acordos obscuros ou manobras legais desta vez. Já tive o suficiente disso para uma vida inteira. Na vila de Santa Cruz das Palmeiras, a notícia da transformação do Haras em santuário havia se espalhado como fogo em palha seca. Antigos funcionários começavam a se reunir na praça central, discutindo as possibilidades de retorno ao trabalho que amavam. Maria, que não parava de receber ligações de grandes veículos de comunicação, organizava as informações para uma série de reportagens especiais. Não é apenas sobre salvar cavalos, explicava ela para suas fontes. É sobre redemocratizar o acesso ao trabalho digno, sobre reconhecer o valor do conhecimento tradicional no trato com os animais, sobre transformar uma história de crueldade em uma de esperança. De volta à clínica, a doutora Paula apresentava a João e Clara um plano detalhado de reabilitação para Relâmpago. Começaremos com hidroterapia assim que a inflamação baixar,
Depois, introduziremos exercícios controlados. A piscina terapêutica da clínica será fundamental nesse processo. Se tudo correr bem, em 3 semanas, ele poderá ser movido, desde que mantenha o tratamento no local. Por isso é tão importante que o santuário tenha uma estrutura adequada de reabilitação. João sorriu, orgulhoso da sugestão do filho. É uma excelente ideia, Miguel. Vou propor isso ao Sr. Mendonça quando formos discutir as reformas. 3 semanas se passaram rapidamente, preenchidas com uma intensa atividade de transformação. O antigo Aras Mendonça, antes um símbolo de prestígio e competição, agora se reformulava para se tornar um santuário de esperança. As antigas baias de corrida eram adaptadas para oferecer mais espaço e conforto, enquanto as pistas recebiam um novo tratamento para servirem como áreas de recuperação. Miguel visitava Relâmpago todos os dias na clínica, acompanhando cada pequeno progresso em sua recuperação. O cavalo respondia surpreendentemente bem ao tratamento, especialmente durante as sessões de hidroterapia, onde demonstrava uma força de vontade que emocionava até mesmo os veterinários mais experientes. É incrível como ele confia em você, comentou a doutora Paula, observando Miguel guiar gentilmente Relâmpago na piscina terapêutica. Geralmente, cavalos que passaram por traumas demoram muito mais para se reconectar com humanos. No Aras, agora rebatizado como Santuário Novos Horizontes, João coordenava as reformas com a mesma dedicação que um dia dedicara aos cavalos de corrida. Antigos funcionários retornavam, trazendo consigo não apenas experiência, mas também um novo senso de propósito. Vejam só isso, mostrou ele para um grupo de tratadores, indicando os projetos espalhados sobre uma mesa improvisada. Cada área será adaptada para um tipo específico de reabilitação. Aqui teremos a zona de fisioterapia, ali os pastos para exercício livre. E nesta parte, ele sorriu, apontando para um desenho detalhado, o centro de hidroterapia que o Sr. Mendonça aprovou construir. Clara, por sua vez, assumira a responsabilidade de organizar os registros e documentações dos cavalos que começavam a ser identificados para resgate. Em sua mesa, uma pilha de pastas crescia a cada dia, cada uma contando uma história de sofrimento que agora tinha chance de um final feliz. Acabei de receber a confirmação, anunciou ela, entrando na sala de reuniões onde João discutia os projetos. O vendaval chega na próxima semana do Uruguai. E tem mais. Encontramos o Tempestade em Aras, no Paraguai. Maria, que se tornara uma presença constante no santuário, documentando cada etapa da transformação, ergueu os olhos de seu notebook. Isso vai dar uma matéria incrível. A Rede Internacional de Resgate de Cavalos de Corrida, como um ato de crueldade, inspirou uma revolução no tratamento de animais. Ricardo Mendonça, que visitava o local semanalmente para acompanhar o progresso das mudanças, parecia uma pessoa diferente. O empresário implacável dera lugar a um homem mais reflexivo, genuinamente interessado no bem-estar dos animais e das pessoas envolvidas no projeto. Recebi mais 3 pedidos de outros proprietários de Aras, comentou ele durante uma das visitas. Querem doar cavalos que não podem mais competir. Parece que nossa iniciativa está provocando uma mudança de mentalidade no meio. As notícias sobre André não eram tão positivas. O jovem enfrentava agora não apenas as acusações de crueldade animal, mas também investigações sobre fraudes em apostas e falsificação de documentos. Seu comportamento durante as audiências apenas reforçava a necessidade de ajuda psicológica profissional. É difícil acreditar que em apenas 3 semanas tanta coisa mudou, refletiu Miguel, sentado na grama ao lado de Relâmpago durante uma pausa no tratamento. Totó, que se tornara uma espécie de mascote não oficial da clínica, descansava próximo, sempre atento ao seu amigo equino.
O dia do transporte de Relâmpago para o Santuário Novos Horizontes amanheceu com uma energia especial no ar. Uma pequena multidão já se reunia nos portões do antigo Haras, agora completamente reformulado. Faixas de boas-vindas decoravam a entrada e câmeras de diversos veículos de comunicação registravam o momento histórico. Miguel mal conseguira dormir na noite anterior, ansioso com a chegada de seu amigo. Havia passado horas ajudando a preparar o espaço especial destinado a Relâmpago, uma área espaçosa, com acesso direto aos pastos e próxima ao novo centro de hidroterapia. João supervisionava os últimos detalhes quando o som de motores anunciou a chegada do comboio. A van veterinária vinha na frente, seguida por 2 carros de apoio. Dr. Ricardo e a doutora Paula haviam insistido em acompanhar pessoalmente o transporte, garantindo que tudo ocorresse sem contratempos. O momento da abertura das portas da van foi registrado por dezenas de câmeras. Relâmpago surgiu majestoso, seu pelo negro brilhando sob o sol da manhã. 3 semanas de tratamento intensivo haviam feito maravilhas. Although ainda mancava levemente, seus olhos haviam recuperado o brilho vibrante e sua postura voltara a ser altiva. Relâmpago, porém, parecia ter outros planos. Assim que seus cascos tocaram o solo familiar do Haras, ele ergueu a cabeça e relinchou, como se saudasse seu retorno. O som ecoou pelo local, provocando arrepios em todos os presentes. Ricardo Mendonça, que observava tudo de uma distância discreta, não conseguiu conter a emoção ao ver a transformação do local que por tanto tempo havia sido palco de tanta ambição e crueldade. As antigas placas de recordes e vitórias haviam dado lugar a mensagens sobre compaixão e respeito aos animais. "Permitem que um velho amigo dê as boas-vindas?" perguntou ele, aproximando-se devagar. A doutora Paula aproveitou o momento para explicar o programa de reabilitação que continuaria no santuário. As sessões de hidroterapia 3 vezes por semana, exercícios controlados nos novos pastos terapêuticos e muito carinho. Em alguns meses, ele poderá servir de exemplo e inspiração para outros cavalos que chegarem aqui. O empresário balançou a cabeça. "Não fui eu. Foi um menino de 12 anos que me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. Miguel mostrou que o maior patrimônio que podemos ter é a capacidade de fazer a diferença na vida de outros seres." 6 meses se passaram desde a chegada de Relâmpago ao Santuário Novos Horizontes. O local havia se transformado em um verdadeiro paraíso para cavalos resgatados, com dezenas de animais recuperando não apenas sua saúde física, mas também a confiança nos seres humanos. Naquela manhã especial, o santuário se preparava para um evento importante, a chegada do 20º cavalo resgatado, coincidindo com a formatura de Miguel do primeiro curso de tratamento equino para jovens aprendizes, um programa criado especialmente por João e Clara para formar uma nova geração de cuidadores. "Não acredito que consegui", sorria Miguel, ajustando o certificado em suas mãos trêmulas de emoção. Ao seu lado, Relâmpago, agora completamente recuperado, pastava tranquilamente. Totó, como sempre, mantinha sua guarda fiel próximo aos 2. A transformação do local havia superado todas as expectativas. As antigas instalações de corrida deram lugar a espaços amplos e acolhedores. O centro de hidroterapia, agora completamente equipado, atendia não apenas os cavalos do santuário, mas também animais de toda a região. Seu trabalho com o Relâmpago virou referência nacional, comentou Maria, que finalizava uma série de reportagens sobre o projeto. Outros aras estão mudando suas práticas depois que mostramos como é possível cuidar dos cavalos de forma mais humana. A notícia mais recente era sobre André Mendonça,
Após meses de terapia intensiva e trabalho voluntário em abrigos de animais, ele começava a mostrar sinais de verdadeiro arrependimento. Seu pai, Ricardo, mantinha-se firme em sua decisão de priorizar a recuperação do filho antes de qualquer retorno aos negócios. Ele pediu para visitar o santuário, revelou Ricardo durante uma reunião com João e Clara. Disse que precisa ver com os próprios olhos o que ajudamos a construir aqui e, principalmente, quer pedir perdão. Naquela tarde, o santuário recebia seu mais novo residente, Tempestade, finalmente resgatado do Paraguai. O cavalo, antes campeão como Relâmpago, chegava assustado e desconfiado. Para surpresa de todos, foi Relâmpago quem primeiro se aproximou do novo companheiro, como se entendesse perfeitamente o que o outro havia passado. É incrível como eles se comunicam, observou a doutora Paula, que agora coordenava uma equipe permanente de veterinários no santuário. Relâmpago se tornou uma espécie de embaixador para os novos cavalos. Ele os ajuda a se adaptar, mostra que é possível confiar novamente. O sucesso do Santuário Novos Horizontes inspirou a criação de uma rede nacional de proteção aos cavalos de corrida. Outros empresários do setor, impressionados com os resultados, começaram a destinar recursos para projetos similares em suas regiões. João abraçou a esposa, observando orgulhoso seu filho Miguel, conduzindo uma aula prática para outros jovens aprendizes. Não foi só Relâmpago que se transformou. Todos nós mudamos. Aprendemos que às vezes é preciso perder tudo para encontrar um propósito maior. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No pasto principal, Relâmpago e Tempestade pastavam lado a lado, suas crinas balançando suavemente com a brisa da tarde. Miguel, sentado na cerca com Totó ao seu lado, observava a cena com um sorriso sereno. O dia da primeira visita de André Mendonça ao Santuário Novos Horizontes amanheceu claro e sereno. Miguel estava nervoso, mas determinado a participar desse momento crucial. Ao seu lado, como sempre, Relâmpago mantinha uma presença tranquila e forte, como se entendesse a importância daquele encontro. André chegou acompanhado apenas do pai e sua terapeuta, doutora Beatriz. Não havia mais o terno elegante nem a postura arrogante. Vestido de forma simples, com olheiras profundas e um olhar diferente, ele parecia mais velho e, ao mesmo tempo, mais jovem. Como se o peso da arrogância tivesse sido substituído por algo mais leve, ainda que doloroso. O menino balançou a cabeça. Não, pai, preciso estar presente por Relâmpago. Foi Miguel quem quebrou o gelo. Pode começar vindo conhecer o verdadeiro Relâmpago, não o cavalo de corrida que você queria que ele fosse, mas quem ele realmente é. Relâmpago, ao ver seu antigo dono, ergueu a cabeça. Todos prenderam a respiração, temendo sua reação. Mas o cavalo, demonstrando uma sabedoria que só os animais parecem possuir, manteve-se calmo e receptivo. André deu mais um passo à frente, estendendo a mão tremulamente. Relâmpago, após um momento de hesitação, permitiu o toque. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do jovem. Ricardo Mendonça colocou a mão no ombro do filho, seus próprios olhos marejados. Estamos todos aprendendo, filho. Cada dia é uma nova chance de sermos melhores. Sabe o que aprendi nesses meses? Disse o menino enquanto caminhavam, que às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar algo ainda mais valioso. Miguel sorriu, voltando seu olhar para Relâmpago, que agora trotava livremente pelo pasto com outros cavalos. Não sou eu quem é sábio, foram eles que me ensinaram. Cada cavalo aqui tem uma história de superação para contar, inclusive você, se quiser aprender a ouvir. O sol começava a se pôr, quando André finalmente se preparava para partir. Antes de ir, virou-se uma última vez para Miguel.
Você salvou mais do que a vida do relâmpago naquele dia no deserto. Salvou a minha também, mesmo sem saber. Você viu só, campeão? Sussurrou para Relâmpago. Às vezes, aqueles que parecem mais perdidos são os que mais precisam de amor para encontrar o caminho de volta.